Vocês já perceberam que nós estamos falando de um arquétipo, o arquétipo do arqueiro, do príncipe, do homem honrado. Mas, acima de tudo, com a leitura do Bhagavad Gita, nós estamos conhecendo a estrutura do bem e do mal, a dualidade das emoções e da razão, qual o impacto isso causa em nós. Está montada uma playlist, caso você queira acessar as outras aulas, está aí disponível uma playlist exclusiva do Bhagavad Gita, além dos outros vídeos que a gente faz aqui no canal e estudos. A gente está construindo esse estudo aqui, pegando os versos mais significativos da história para que você possa compreender termos antigos. Nós vamos falar de Duryodhana, o príncipe mau, como se dá essa construção. Talvez você pense assim, o príncipe é o arquétipo masculino e onde está o feminino? Mas na verdade a história do Bhagavad Gita ela tem um início numa reunião muito antes, em que a princesa ela como diz, humilhada no plenário. Tentam arrancar sua roupa, mas Krishna está presente e os véus começam a nunca sair de Draupadi. Os véus vão saindo dessa princesa, e diante dessa humilhação em que nenhum dos príncipes que estão ali presentes lutam contra a indecência, que Duryodhana está fazendo isso para tentar humilhar o príncipe, Arjuna e seus irmãos. Então, dali é praticamente aonde se promete a guerra, para lutar contra todas essas injustiças, Então o feminino esteve muito presente na história do Bhagavad Gita. Para que você possa entender, aí teria que ler o Mahabharata, pois foi uma sucessão de traições, de desprezo, de roubos e furtos, tentativas de homicídio contra esses irmãos, os Pandavas, até que se torne, antes da guerra foi solicitado até mesmo um pequeno pedaço de terra para que eles não entrassem em guerra, e até isso foi negado a esses 5 príncipes. Os outros 100 príncipes maus, não davam a mínima chance ou importância para esses guerreiros e príncipes. Mas vamos continuar aqui nosso estudo, com o verso agora 39, nós já pulamos para o 39, do capítulo 1, e vamos estar batendo papo e estar entendendo como esse guerreiro Arjuna está sofrendo, com essa dualidade interior entre a razão e a emoção. E Krishna, que seria a encarnação de Deus, está ali, olhando para ele, escutando pacientemente tudo aquilo. Já falei que isso faz uma alusão muito grande, à estrutura de quando nós estamos orando para Deus e parece que não somos nunca ouvidos, não somos nunca atendidos, mas é que profundamente Deus está ouvindo, analisando e deixando a gente chegar nas conclusões mais fiéis para que realmente entenda o nosso verdadeiro desejo, os nossos verdadeiros objetivos. Verso 39. Então Arjuna continua falando para Krishna: como poderíamos não saber nos afastar deste pecado, nós que claramente vemos o erro em trazer a destruição à família, ó Janardana? Vamos falar do significado. O significado nós estamos lendo da Maharishi Mahesh Yogi, para que você compreenda, há várias interpretações do Bhagavad Gita, tá? Essa somente é uma delas, cada um tem uma perspectiva. Gosto muito dessa, pois se trata de uma versão mais filosófica, e mais dentro da estrutura dos nossos estudos aqui, místicos e ocultistas. Vamos lá, vamos ao significado. Saber mostra a preocupação principal de Arjuna neste momento. Ele tenta entender por que é incapaz de tomar um curso correto da ação. Quando vê a verdade da situação e, mais ainda, quando sabe o que é correto, Arjuna expressa sua preocupação com a influência da cobiça que cegou a visão de seus parentes e que os impede de ver o erro. Novamente,
Isso mostra que a visão de Arjuna é clara. O tom do verso indica que ele não dá tanta importância à destruição em si, quanto dá ao erro, que dela resultará. Porém, apesar de toda a sua pureza e clareza de visão, Arjuna não consegue ver a saída correta para este pecado de matar que o aguarda. Ele se volta ao Senhor para receber a luz. Tais momentos na vida que fazem com que o homem caia aos pés de Deus, momentos em que ele vê, momentos, porém não vê, momentos em que quer agir, porém é incapaz de agir. Quando investigamos as mecânicas invisíveis da natureza, encontramos que tudo no universo está diretamente relacionado com tudo mais. Tudo está sendo constantemente influenciado por tudo mais. Nenhuma onda do oceano é independente de qualquer outra. Cada uma certamente tem sua individualidade, mas não está isolada da influência das outras ondas. Cada onda tem seu próprio curso a seguir, mas este curso depende do curso de todas as outras ondas. A vida de qualquer indivíduo é uma onda no oceano da vida cósmica, onde cada onda influencia conscientemente o curso de cada uma das outras. Certamente, o homem é o mestre de seu próprio desafio. Ele tem livre-arbítrio, a maior das dádivas de Deus ao homem, pelo qual ele tem completa liberdade de ação. Porém, havendo executado uma ação, ele deve assumir suas consequências, pois a reação é sempre igual à ação. Quando as pessoas se comportam de modo correto, uma atmosfera correspondente é naturalmente produzida. E quando tal influência é dominante, as tendências do indivíduo são afetadas por ela. Se dentro de uma tal atmosfera de graça e glória, um indivíduo se vê tentado a seguir um caminho incorreto, ele é protegido pelas influências invisíveis do bem que o cerca. Da mesma forma, quando um homem fracassa em seus esforços, o trabalho invisível da natureza está por trás deste fracasso. Nenhum grau de análise intelectual pode revelar-lhe por que o fracasso ocorre. Ele deve se elevar a outro nível e perceber o trabalho da natureza e o poder que está por trás dela. Ele deve vir a compreender as leis da natureza e a lei cósmica, lei natural, que está na base de todas elas. Arjuna não consegue entender por que sua decisão de se abster da batalha não produz resultado algum. Ele continua sendo levado à batalha. Não é por estar num estado de confusão, mas porque nenhuma clareza intelectual pode fornecer a qualquer um a compreensão do complexo funcionamento da natureza diversificada. Arjuna, apesar de sua consciência ser pura, ainda não penetrou o ser absoluto, que é o campo da lei cósmica, a lei natural. É por isso que ele não consegue ver que ele está vivendo em um ambiente saturado de má influência, no qual não é possível a sobrevivência da virtude por muito tempo. Arjuna está tentando abster-se de lutar em consideração aos dharmas de família e de casta. Ele não está consciente do estado absoluto do dharma, cujo poder o está levando a lutar. Consequentemente, ele não vê por que é incapaz de agir de acordo com os seus sentimentos. O verso seguinte apresenta o argumento de Arjuna sobre como o caminho da evolução se extingue e testemunha sua preocupação pela sociedade. Arjuna continua a falar com Krishna. Os antiquíssimos dharmas de família se perdem na destruição de uma família. Perdido seu dharma, a dharma se apodera da família inteira. Dharmas. Agora vamos falar do significado.
Dharmas. O plural de Dharma significa os diferentes poderes da natureza, sustentando as diferentes avenidas do caminho da evolução. Eles adquirem expressão como modos de atividade específicos ou formas diferentes do bem, que mantém toda a corrente da vida em harmonia. Cada aspecto da vida, estando adequadamente equilibrado com os outros aspectos e movendo-se na direção da evolução, à medida que esses modos específicos de atividade são passados adiante de geração em geração. Eles formam o que chamamos de tradições. São estas tradições que são mencionadas aqui como Dharma de família. Adharma significa ausência de Dharma. Quando a Dharma prevalece, o grande poder da natureza, que mantém o equilíbrio entre as forças positivas e negativas, é perdido e o processo da evolução é assim obstruído. Arjuna utiliza a palavra antiquíssimos, porque os ideais de vida que têm resistido à prova do tempo representam o genuíno caminho da evolução. A corrente elevadora da natureza. Nada é contra a evolução. Nada que é contra a evolução dura muito. Portanto, a tradição que sobreviveu à eras certamente provou ser a correta, a mais próxima da verdade, que é a vida eterna. É por isso que Arjuna tem medo de romper esse caminho da evolução para as gerações vindouras. No processo de analisar a qualidade do ato de lutar, Arjuna mostra grande prudência em uma mente altamente desenvolvida. Está claro que sua forma de pensar é extremamente lógica e correta, e que certamente não provém do nível superficial da consciência. Sua base é o Dharma, a força básica da evolução. A visão de Arjuna não está restrita. Os limites de sua previdência estão muito distantes no futuro. Arjuna, como um grande homem de sua época, antes de se lançar em um empreendimento, mede sua influência nas gerações subsequentes. Somente um estado tão elevado de consciência poderia inspirar o despertar da grande sabedoria na Terra. A preocupação principal de Arjuna é a preservação do caminho da evolução. Com isso em vista, ele coloca grande ênfase no Dharma e na conduta da sociedade, que resulta o Dharma e é apoiada pelo Dharma. Arjuna continua seu argumento no verso seguinte. Então, só colocando aqui, gente, Arjuna, a confusão, que ele está, mas é a confusão de um grande homem, de um homem que está preocupado com as gerações que vão vir no futuro. Se todos os homens da nossa terra, os grandes empresários, pensassem no futuro do planeta, quando jogam resíduos de suas empresas no meio ambiente, quando cortam florestas inteiras para criar uma agricultura muitas vezes desnecessária, e longe de atender a agricultura do seu próprio povo, do seu próprio país, hoje é feita uma agricultura em que se alimenta animais em outros países para que esses animais sejam sacrificados e sejam alimentos de outros povos. E muitas vezes nós não vamos ver nem sequer esses animais, e parte do nosso processo hoje causa um grande desequilíbrio que no futuro resultará num processo muito doloroso para a humanidade. Mas pensar no futuro como Arjuna pensa são poucos homens. E aqui também fica claro que nossa vida ela é atingida pela natureza. E fica muito claro que você não pode controlar a natureza. Você não sabe quando vai vir uma frente fria, você não consegue impedir que ela aconteça, uma tempestade. Muitas vezes uma doença aparece, você não tem como impedir que isso ocorra, que às vezes leve à morte um parente nosso prematuramente. A gente não tem controle sobre a natureza. A única coisa que a gente tem que fazer é o nosso Dharma, que é fazer nossa atitude com grande competência e positividade. Ou seja, como a gente viu no começo dos nossos estudos,
O Dharma tanto pode transferir para a energia positiva quanto para a negativa. E aqui ele coloca uma coisa que quando está em desequilíbrio, a natureza entra em ação. Então não tem muita durabilidade o processo mal. Então o mal logo é extinguido. E assim esses príncipes que estavam já reinando, né, fazendo o seu processo de injustiça, queriam cada vez mais. E nesse querer cada vez mais, eles foram humilhando várias pessoas. Como a gente ouve falar da história de Draupadi, né? Onde eles levam ela através do jogo, né? Eles forçam esses príncipes a fazer uma aposta em que perde todo o poder sobre essa mulher. E ali eles tentam humilhá-la diante da plateia com vários príncipes e reis. Mas aí acontece que nesta estrutura, Krishna também está presente ali. Quando eles vão arrancar sua roupa para deixar ela nua em público, ela começa a orar para Krishna. E o que acontece? À medida que puxa-se a roupa dela, mais o tecido nunca acaba. E enche toda aquela sala com muito tecido. E esse príncipe que puxava a roupa dela, que era o irmão de Duryodhana, chega a se cansar, cai exausto no chão de tanto puxar tecido e não acaba nunca o tecido. A gente entende que isso na história enfatiza o fato de que quando a gente está com Deus, né, dentro do Dharma, e estando no estado positivo, a abundância é infinita, a riqueza é infinita aqui na Terra, a paz de um homem que tem este Dharma é infinito. Então por hoje a gente encerra nossos estudos aqui. Continuaremos na próxima aula, né, com o verso 41 do capítulo 1. E assim a gente vai entendendo esse conflito de Arjuna, né, esse arqueiro, esse homem, esse grande homem, grande herói, né, que é o homem virtuoso, né, que é as preocupações que um homem virtuoso tem, um homem correto, de atitudes corretas tem. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.